Dizem que toda mãe conhece o filho que tem. Mas isso é a maior mentira que já contaram. A gente conhece o menino que criou, a criança que ninou no colo, o rapaz que ajudou com o dever de casa, o homem que ele se torna. Esse é um estranho que às vezes dorme sob o nosso teto. A história do meu filho não é sobre crime. É sobre as escolhas que um homem de terno oferece quando a vida fecha todas as portas. Se você está pronto para ouvir a verdade que não sai no jornal, me siga e comente aqui embaixo, porque o silêncio já me custou caro demais. Na televisão, no jornal que o vizinho usa para forrar a gaiola do passarinho, disseram que meu filho, o Tiago, era um gênio do crime. Uma mentira deslavada. O verdadeiro gênio me serviu um cafezinho no 20º andar de um prédio espelhado na Faria Lima e teve a coragem de me chamar de sogra, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Hoje, meu filho está morto. E o gênio? Ele provavelmente está fechando outro negócio milionário agora mesmo, enquanto o cheiro das flores no túmulo do Tiago já se foi há muito tempo. Da janela do meu barraco, aqui no alto de Paraisópolis, eu vejo os dois mundos. De um lado, o mar de laje, o emaranhado de fios e o cheiro de vida real, de feijão cozinhando na pressão. Do outro, as torres de vidro, frias onde o dinheiro dorme. À noite, a luz azulada daqueles prédios invade minha sala, ilumina a poeira que dança no ar e me lembra que eu sempre estive do lado de fora, limpando o chão que eles pisavam para que pudessem sujar de novo no dia seguinte. Eles falam do gerente financeiro, do monstro de coração frio que comandava a contabilidade da firma. Eu fecho os olhos e vejo meu Tiago, com 8 anos, chorando escondido no quintal, porque um menino maior pisou na formiguinha de estimação, que ele cuidava dentro de uma caixa de fósforos. Ele tinha pavor de maldade, pavor de bicho morto. A mão que depois contava maços de dinheiro sujo era a mesma mãozinha que se agarrava na minha saia quando o trovão roncava forte lá fora. Eu era diarista, faxineira. Durante anos, limpei o chão do escritório dele. O doutor. Eu sentia o cheiro do perfume caro que ele usava. Um cheiro de madeira e poder, enquanto eu passava o pano úmido no porcelanato que parecia um espelho. Eu via as solas dos sapatos italianos dele, sempre brilhando, passando por mim como se eu fosse parte da mobília. Um fantasma com um balde na mão. Eu não sabia que estava limpando o palco onde o destino do meu filho seria decidido. Tudo começou com uma dor chata, insistente, que me pegava de lado e me roubava o ar. No posto de saúde, depois de meses de espera por um exame, veio o nome feio: tumor. A cirurgia pelo SUS? Ah, Dona Lúcia, a fila é grande. Talvez daqui 1 ano a gente chame a senhora. 1 ano. Para o câncer, 1 ano é uma vida inteira. Eu vi o rosto do Tiago desmoronar quando contei. Ele não chorou. Foi pior que isso. O brilho dos olhos dele simplesmente se apagou. Naquela noite, ele não dormiu. Eu fingia que estava dormindo, mas ouvia ele andando de um lado para o outro na sala. O assoalho de madeira barata rangendo sob o peso da impotência dele. Ele era só um garoto que fazia entregas de aplicativo, que sonhava em comprar uma moto melhor. O que ele podia fazer? O sistema tinha me dado uma sentença de espera, e a ele, o desespero como única companhia. Foi naquele silêncio, naquela madrugada, que ele tomou a decisão que nos amaldiçoou para sempre. Ele não me disse nada, claro, mas uma mãe sente. Ele começou a chegar mais tarde. O cheiro de cigarro barato foi trocado por um perfume que eu não reconhecia. As roupas simples deram lugar a uma camisa de marca, que ele escondia no fundo do armário como se fosse um crime. Eu via um brilho diferente no olhar dele. Uma mistura de medo e poder. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter gritado. Mas eu estava com dor. E no fundo da minha alma, eu tive medo da resposta. A primeira prova do pecado dele veio numa sacola de farmácia. Um plano de saúde. O cartão dourado.
com meu nome impresso. Parecia queimar minha mão. Agora a senhora vai operar no melhor hospital. Mãe, chega de fila. Chega de humilhação. Ele disse isso com um orgulho que me partiu o coração. O sorriso dele era o de um filho que finalmente podia cuidar da mãe. Mas os olhos dele eram de alguém que tinha acabado de vender a alma e ainda estava esperando o troco. A cirurgia foi rápida. O quarto era branco e cheirava a limpeza de verdade. Não a desinfetante barato. Tinha até televisão. Eu estava ali, sendo tratada como gente, enquanto meu filho afundava em algum lugar escuro para pagar por aquilo. Na primeira noite, depois que a anestesia passou, eu me tranquei no banheiro e vomitei. Coloquei para fora não só o mal-estar do remédio, mas a certeza amarga de que meu tratamento estava sendo pago com a desgraça de outra pessoa. Cada ponto na minha barriga era um nó na alma dele. O dinheiro começou a aparecer. Primeiro, uma geladeira nova, dessas de 2 portas que fazem gelo sozinhas. Depois, uma televisão que ocupava metade da parede da sala. Tiago chegava em casa com sacolas de supermercado cheias de coisas que a gente só via no comercial. Iogurte de marca, carne de primeira, suco de caixa. Ele enchia a despensa como se quisesse construir uma muralha de comida entre nós e a miséria. Mas a comida tinha gosto de cinza na minha boca. O conforto que ele comprava era uma jaula. Eu me tornei a testemunha invisível do fim dele. Fingia estar dormindo no sofá quando ele chegava de madrugada, o celular vibrando sem parar. Eu ouvia os sussurros, os nomes, as ordens. Tem que apertar o dono da padaria. O doutor mandou recolher o dos táxis amanhã. Eu estava ali, a poucos metros, ouvindo meu menino se transformar em um cobrador de dívidas do inferno. A mão que me entregava o remédio na hora certa era a mesma que, horas antes, talvez tivesse quebrado o braço de um comerciante. Um dia, eu estava na cozinha passando um café quando ouvi a voz dele na sala. Era diferente. Dura, fria. Eu espiei pela fresta da porta. Ele estava no telefone e o corpo dele estava tenso, duro como uma pedra. Se não pagar até sexta, a gente vai conversar com a sua filha na porta da escola. Ele desligou e ficou parado, olhando para o nada. Quando se virou e me viu, seus olhos se encheram de pânico. Naquele instante, nós dois soubemos que eu tinha ouvido o monstro falar. As visitas começaram a ficar estranhas. Homens que eu nunca tinha visto subiam a viela. Entravam na nossa casa sem pedir licença. Não eram amigos. Eles tinham o mesmo olhar vazio, a mesma pressa. Sentavam no meu sofá novo. Falavam em códigos com o Tiago. Eu servia café em xícaras que ele tinha comprado e minhas mãos tremiam. Eu era a mãe do chefe, uma figura de respeito e, ao mesmo tempo, uma refém. Eles sorriam para mim. Me chamavam de Dona Lúcia. Mas eu sabia o que aqueles sorrisos escondiam. A pior parte era a normalidade. A gente sentava para jantar, com a televisão ligada no jornal. A notícia falava de uma operação policial na comunidade vizinha, de uma guerra entre facções. Tiago comia em silêncio, o garfo mal tocando no prato. Ele assistia àquelas cenas de violência como quem assiste a um filme repetido. Eu queria gritar, perguntar se ele conhecia aqueles rostos, se ele estava envolvido. Mas o medo me calava. O medo de confirmar que o menino que eu amava era parte daquela carnificina. Então, no Natal, o verdadeiro diabo veio nos visitar. Ele não usava chifres. Usava um terno italiano e sapatos que valiam mais que o meu barraco. O doutor, ele subiu a nossa viela com 2 seguranças e trouxe um panetone de luxo, numa caixa aveludada. Tiago ficou de cabeça baixa o tempo todo, como um cachorro que espera a ordem do dono. O homem sorriu para mim, um sorriso de predador, e se sentou na minha mesa. Aquele encontro não era uma visita social, era uma invasão. Ele falou com uma voz calma, professoral, como se estivesse explicando uma matéria na faculdade. Dona Lúcia,
Sei que a senhora se preocupa com o futuro do Tiago. Pois bem, vim trazer boas notícias. Ele tirou uns papéis da pasta. O dinheiro que seu filho administra para nós agora é um investimento legítimo no Banco Master. E a senhora, veja que maravilha, é a principal acionista. Pense nisso como a aposentadoria dele. E a sua? Ele me entregou uma caneta. É só uma formalidade. Eu olhei para o Tiago. Ele não conseguia me encarar. Seus olhos estavam fixos no chão de cimento queimado. Naquele momento, eu entendi a profundidade do abismo. Não era só sobre tráfico, sobre violência na favela. Era sobre lavar dinheiro. Dinheiro grande, de gente importante. Meu filho não era o chefe. Ele era o laranja. A engrenagem descartável de uma máquina muito maior, comandada por homens como aquele, que cheiravam a perfume caro e falavam de investimentos enquanto enterravam nossos filhos vivos. O doutor apontou para a linha onde eu deveria assinar. É para a segurança de vocês, entende? Com isso, o dinheiro fica limpo, intocável, como se a senhora tivesse ganhado na loteria. A caneta na minha mão pesava 1 tonelada. Assinar aquele papel era como assinar a certidão de óbito da alma do meu filho. Mas o que eu podia fazer? Recusar? Na minha frente estava o dono do Tiago, o homem que podia estalar os dedos e apagar a vida dele. Com a mão tremendo, eu assinei. Depois que ele foi embora, o cheiro do perfume dele ficou na casa por horas, impregnado nas cortinas, no sofá. Tiago finalmente me olhou nos olhos, e o que eu vi ali foi a mais pura derrota. Mãe, agora a senhora tá segura. Ninguém nunca mais vai te humilhar num hospital. Ele tentou me abraçar, mas o corpo dele estava rígido. Eu não senti o abraço do meu filho. Senti o abraço de uma gaiola dourada se fechando ao meu redor. A segurança que ele me deu era apenas o nome da minha prisão. A vida virou um teatro. Eu tinha dinheiro no banco. Um nome limpo em papéis sujos. Tiago me proibiu de voltar a trabalhar. Mãe, a senhora não vai mais limpar o chão de ninguém. Mas a verdade é que eu nunca me senti tão suja. Eu limpava a casa, esfregava o chão com água sanitária. Tentava tirar a mancha invisível que o doutor tinha deixado. Mas não adiantava. A sujeira não estava no piso. Estava dentro de nós, na nossa comida, no nosso ar. O ponto de virada, o momento em que a corda realmente arrebentou, veio por causa de um detalhe estúpido. Um primo de uma vizinha minha. Um rapaz que estudou, que virou contador. Foi trabalhar justamente no tal Banco Master. Ele era um menino bom, honesto. E ele viu meu nome. Viu as transferências, os valores absurdos. Ele ligou os pontos. Ele sabia de onde eu vinha. Sabia que eu nunca teria aquele dinheiro. E ele cometeu o erro de querer fazer a coisa certa. Ele não foi à polícia. Primeiro, ele tentou avisar. Procurou a vizinha. Disse que eu estava metida em algo perigoso, que meu nome estava sendo usado. A fofoca correu a viela mais rápido que fogo em mato seco. Chegou aos ouvidos certos. Ou melhor, aos ouvidos errados. Numa noite, o telefone do Tiago tocou. Não era uma ligação normal. Era uma convocação. Eu vi pela janela ele entrar num carro preto que não era da comunidade. Ele só voltou de madrugada. Ele entrou em casa em silêncio, tentando não fazer barulho. Mas eu estava acordada, sentada no escuro da sala, esperando. Ele parou na porta quando me viu. A luz da lua que entrava pela janela iluminou seus sapatos. Estavam sujos de terra. Terra vermelha, úmida. Ele não precisou dizer uma palavra. Ele não me olhou nos olhos. Apenas foi para o quarto e fechou a porta. Eu fiquei ali, no escuro, sentindo o cheiro de terra molhada e morte que ele trouxe para dentro da minha casa. No dia seguinte, a notícia se espalhou. O rapaz, o contador, tinha desaparecido. A família estava desesperada. A mãe dele chorava na porta de casa. Um choro que rasgava a alma de quem ouvia. E eu não conseguia olhar para ela. Eu baixava a cabeça,
Sentia meu estômago revirar. Eu tinha criado um filho que chorava por uma formiga esmagada. E o sistema o transformou num homem que sujava os sapatos de terra para calar a verdade. Aquele silêncio custou a vida de um inocente. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Entrei no quarto do Tiago. Ele estava deitado, de olhos abertos, olhando para o teto. "A gente vai embora", eu disse. Minha voz saiu firme. Uma firmeza que eu não sabia que ainda tinha. "Pega esse dinheiro sujo. A gente foge pro Paraguai, pra Bolívia, pra qualquer lugar. A gente some, filho, antes que seja tarde demais." Pela primeira vez em meses, eu vi uma faísca de esperança nos olhos dele. A esperança de um condenado que ouve a porta da cela se abrir. Por algumas horas, nós tivemos esperança. Arrumamos 2 malas, com o que cabia. Roupas, alguns documentos. O porta-retrato com a foto dele, criança. O dinheiro estava em sacos plásticos, escondido no fundo. O plano era simples. Sair de madrugada, pegar um ônibus para a fronteira e nunca mais olhar para trás. Eu me senti viva de novo, planejando a fuga. Eu não queria o dinheiro. Eu queria meu filho de volta. Aquele menino que se escondia atrás da minha saia durante a tempestade. A esperança durou exatamente até o meu celular tocar. Era um número privado. Eu nunca recebia ligações naquele número. Era um pré-pago que eu mal usava. Meu coração gelou. Atendi. A voz do outro lado era calma, polida. A mesma voz que me explicou sobre investimentos no dia de Natal. Era o doutor. "Dona Lúcia. Boa noite. Desculpe o horário. Soube que estão de viagem. Que pena. O tempo em São Paulo está tão agradável." A voz dele era seda pura envolvendo uma navalha. "Eu só liguei para dar uma notícia boa", ele continuou. E eu senti o ar faltar nos meus pulmões. "Sabe a sua neta? A filha da sua sobrinha? Uma menina linda. Acabei de conseguir uma vaga para ela na creche nova que meus sócios inauguraram. Um lugar excelente, muito seguro. Seria uma pena se a segurança de lá falhasse. Não é mesmo? Crianças são tão frágeis." Ele não gritou. Ele não ameaçou. Ele apenas me lembrou que seus tentáculos alcançavam muito além do meu barraco. Eu deixei o telefone cair. O som do plástico batendo no chão foi o som da nossa sentença final. Tiago viu a cor sumir do meu rosto e entendeu tudo. Não precisava de palavras. O cheque-mate. Ele não nos mataria. Ele faria algo pior. Ele usaria a única coisa no mundo que ainda era pura na nossa família. A coleira não estava apenas no pescoço do Tiago. Estava no pescoço de todos nós. A fuga tinha acabado antes mesmo de começar. Nós éramos prisioneiros. E a favela inteira era a nossa cela. Naquela noite, nós desfazemos as malas em silêncio. Cada peça de roupa voltando para o armário era uma pá de terra jogada sobre o nosso caixão. A esperança, aquela chama frágil que tinha acendido no nosso peito, se apagou completamente, deixando para trás apenas a fumaça amarga da resignação. Tiago sentou na beira da cama e chorou pela primeira vez. Não foi um choro alto, de raiva. Foi um choro baixo, cansado. O choro de um homem que finalmente entendeu que não havia saída. Uma semana depois, aconteceu. Eu acordei com o barulho. Não era o helicóptero dos executivos. Era o caveirão. O som das botas no asfalto. Os gritos. Os cachorros latindo. A operação não era na favela toda. Era na nossa viela. Eles não bateram na porta. Eles a arrombaram. Em segundos, minha casa estava cheia de homens de preto, com fuzis apontados para tudo. Eles jogaram o Tiago no chão. O rosto dele contra o cimento frio que eu tinha limpado na noite anterior. Eu gritei, me joguei na frente, implorei. Mas para eles, eu era apenas um obstáculo. Um deles me segurou, os dedos apertando meu braço com força. "Calma, tia. É pro bem da senhora." Eu vi o terror nos olhos do meu filho. Não era o gerente da firma que estava ali no chão. Era o meu menino, apavorado. Eles o arrastaram para fora de casa. Foi a última vez que eu o vi vivo. A última imagem que tenho dele
É seu rosto sendo empurrado para dentro de uma viatura. A versão oficial, a que saiu no jornal, foi morte em confronto durante uma briga interna da facção. Uma mentira conveniente. Eles precisavam de um culpado, de um corpo para fechar as contas. O sistema precisava queimar o arquivo. Tiago se tornou a estatística perfeita. O gênio do crime de Paraisópolis, morto pelos seus próprios comparsas. Ninguém nunca mencionou o advogado da Faria Lima. Ninguém nunca investigou o Banco Master. A sujeira foi varrida para debaixo do tapete, como sempre. Hoje, eu continuo morando na mesma casa. O doutor é um homem generoso. Todo mês, uma pensão gorda cai na minha conta. A conta que tem meu nome, aquela que eu assinei. Eu não preciso mais trabalhar. Tenho a geladeira de 2 portas. A televisão gigante. O sistema não apenas venceu, ele me tornou sua beneficiária silenciosa. Eu recebo o dinheiro sujo de sangue do meu próprio filho, e meu silêncio é o preço da minha sobrevivência. Eu limpo minha própria casa agora. Esfrego o chão. Passo pano nos móveis. Mas eu nunca me sinto limpa. Eu me sinto mais suja do que quando limpava o vômito de bêbado no banheiro do escritório do doutor. Porque antes, eu limpava a sujeira dos outros. Agora, eu vivo dentro dela. Eu sou a prova viva de que o crime não compensa para quem puxa o gatilho, mas é um ótimo investimento para quem assina o cheque no topo do prédio. Eles me transformaram naquilo que eu mais temia. Uma cúmplice. Uma mãe que vive do dinheiro que matou seu filho. Eu olho pela janela e vejo as luzes da Faria Lima. Não vejo mais prédios. Vejo lápides de vidro. Lápides onde homens como o doutor enterram meninos como o Tiago todos os dias, com a mesma caneta com que assinam contratos milionários. A assinatura do meu filho, no fim das contas, nunca valeu nada. A que importa é a do gerente do banco. Às vezes, eu pego o porta-retrato. A foto do Tiago com 8 anos. Sorrindo, faltando um dente. O menino que chorou pela formiga. E eu me pergunto onde foi que eu errei. Mas a verdade que dói, é que o erro não foi meu. O erro é de um sistema que oferece um fuzil e um plano de saúde como as 2 únicas saídas de emergência. E força um filho a escolher qual dos 2 vai usar para tentar salvar a mãe. Eu não sei por que estou contando isso para vocês. Talvez seja porque o silêncio está me sufocando. Talvez seja para que, da próxima vez que vocês lerem uma manchete sobre um gênio do crime, morto na favela, vocês se lembrem que, por trás daquele monstro, quase sempre existe um menino assustado. E, por trás dele, um homem de terno, sorrindo, em algum lugar seguro e bem iluminado, contando o lucro dos seus investimentos. A guerra não é no morro. A guerra é na cobertura. O sangue escorre na viela, mas o dinheiro é lavado na Faria Lima. Meu filho foi apenas um soldado que morreu no campo de batalha errado. Um soldado numa guerra onde o inimigo usa terno, dá entrevista na televisão e, de vez em quando, até te oferece um cafezinho. E o pior de tudo é que a gente aceita, porque a xícara é de porcelana e a gente está cansado de beber em copo de plástico. A minha história não é única. Em cada viela deste país, existe uma Lúcia chorando por um Tiago. Uma mãe que viu seu filho ser recrutado não pelo tráfico, mas pelo desespero, pela promessa de um sistema que só funciona para quem já está no topo. Se a minha voz servir para alguma coisa, que seja para isso, para que vocês entendam quem são os verdadeiros vilões. Eles não usam touca, usam gravata. Obrigada por me ouvirem. Contar isso não traz meu filho de volta, mas talvez impeça que outra mãe tenha que escolher entre a vida e a alma do seu. Se você também acredita que essa verdade precisa ser dita, compartilhe essa história. Comente o que você faria no meu lugar, porque enquanto a gente se calar, eles continuarão nos usando, nos matando e nos pagando uma pensão para garantir o nosso silêncio. E a gente vai continuar aceitando.
Vocês viram o rosto do meu filho no jornal, estampado como um troféu de caça. Chamaram ele de monstro, de cérebro da firma. Mas o cérebro de verdade, o homem que movia as peças, nunca sujou as mãos. Eu sei, porque eu limpava o chão que ele pisava. Eu senti o cheiro do perfume caro dele, enquanto meu filho afundava na lama que ele mesmo criou. A verdade não tem o cheiro de pólvora que vocês imaginam. Tem cheiro de café gourmet, servido em sala com ar-condicionado. A televisão nunca mostrou o rosto dele, o verdadeiro chefe. Um homem de terno impecável, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele teve a audácia de subir a nossa viela, sentar na minha mesa de cozinha e me chamar de Dona Lúcia, como se fosse da família. Ele ofereceu um futuro para o Tiago, mas o preço era a alma dele. Vocês veem a foto do meu menino na viatura, mas eu vejo o aperto de mão firme que selou o destino dele no topo daquele arranha-céu. Vocês chamam meu filho de monstro. Eu chamo de vítima. A mão que o jornal diz que assinava ordens para a firma era a mesma mãozinha que se agarrava no meu vestido quando tinha medo do escuro. O olhar frio que a câmera da polícia capturou era o mesmo que, anos atrás, se encheu de lágrimas porque um menino maior pisou na formiguinha que ele cuidava numa caixa de fósforos. Eles criaram um monstro para vender jornal. Eu criei um menino que o sistema devorou vivo. Ele não nasceu assim. Ninguém nasce. Houve um dia, um momento exato, em que meu menino se perdeu. E a culpa foi minha. Não porque eu o ensinei o mal, mas porque eu fiquei doente. E o desespero dele para me salvar abriu a porta para o diabo entrar na nossa casa. Um diabo que não veio com chifres e tridente, mas com a promessa de um plano de saúde e o cartão de um hospital particular. Foi ali que cometi meu maior erro. Eu aceitei. Tudo começou com uma dor chata, insistente, que me pegava de lado e me roubava o ar. No posto de saúde, depois de meses de espera por um exame, veio o nome feio: tumor. A cirurgia pelo SUS? Ah, Dona Lúcia, a fila é grande. Talvez daqui 1 ano a gente chame a senhora. 1 ano. Para o câncer, 1 ano é uma vida inteira. Eu vi o rosto do Tiago desmoronar quando contei. Ele não chorou. Foi pior que isso. O brilho dos olhos dele simplesmente se apagou. Naquela noite, ele não dormiu. Eu fingia que estava dormindo, mas ouvia ele andando de um lado para o outro na sala. O assoalho de madeira barata rangendo sob o peso da impotência dele. Ele era só um garoto que fazia entregas de aplicativo, que sonhava em comprar uma moto melhor. O que ele podia fazer? O sistema tinha me dado uma sentença de espera, e a ele, o desespero como única companhia. Foi naquele silêncio, naquela madrugada, que ele tomou a decisão que nos amaldiçoou para sempre. Ele não me disse nada, claro, mas uma mãe sente. Ele começou a chegar mais tarde. O cheiro de cigarro barato foi trocado por um perfume que eu não reconhecia. As roupas simples deram lugar a uma camisa de marca, que ele escondia no fundo do armário como se fosse um crime. Eu via um brilho diferente no olhar dele. Uma mistura de medo e poder. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter gritado. Mas eu estava com dor. E no fundo da minha alma, eu tive medo da resposta. A primeira prova do pecado dele veio numa sacola de farmácia. Um plano de saúde. O cartão dourado, com meu nome impresso, parecia queimar minha mão. Agora a senhora vai operar no melhor hospital. Mãe, chega de fila. Chega de humilhação. Ele disse isso com um orgulho que me partiu o coração. O sorriso dele era o de um filho que finalmente podia cuidar da mãe. Mas os olhos dele eram de alguém que tinha acabado de vender a alma e ainda estava esperando o troco. A cirurgia foi rápida. O quarto era branco e cheirava a limpeza de verdade, não a desinfetante barato de posto. Tinha até televisão e uma cama que levantava com um botão. Eu estava ali, sendo tratada como gente pela primeira vez na vida.
enquanto meu filho afundava em algum lugar escuro para pagar por aquilo. Na primeira noite, depois que a anestesia passou, eu me tranquei no banheiro e vomitei. Coloquei para fora não só o mal-estar do remédio, mas a certeza amarga de que meu tratamento estava sendo pago com a desgraça de outra pessoa. Quando voltei para casa, a primeira coisa que vi foi a geladeira. Uma gigante, branca, de 2 portas, que fazia gelo sozinha. Ocupava o lugar da nossa antiga, amarelada e barulhenta. Tiago abriu a porta com um sorriso orgulhoso, mostrando as prateleiras cheias de iogurte de marca. Frios, suco de caixa, coisas que a gente só via no comercial. Nunca mais vai faltar nada, mãe. Mas ao olhar para toda aquela fartura, meu estômago se revirou. A fome que eu sentia a vida inteira tinha sumido. O dinheiro começou a jorrar como água de cano estourado. Depois da geladeira, veio uma televisão que ocupava metade da parede da sala. Um sofá novo, macio demais, onde eu sentia que afundava na culpa. Tiago chegava com sacolas e mais sacolas, enchendo a despensa como se quisesse construir uma muralha de comida entre nós e a miséria. Mas a comida tinha gosto de cinza na minha boca. Cada garfada era um lembrete. O conforto que ele comprava era uma jaula dourada, e eu estava presa dentro dela. Eu me tornei a testemunha invisível do fim dele. Fingia estar dormindo no sofá novo quando ele chegava de madrugada. O celular vibrando sem parar, com o som de Pix entrando. Eu ouvia os sussurros, os nomes, as ordens. Tem que apertar o dono da padaria. O doutor mandou recolher o dos táxis amanhã. Eu estava ali, a poucos metros, ouvindo meu menino se transformar em um cobrador de dívidas do inferno. A mão que me entregava o remédio na hora certa era a mesma que, horas antes, talvez tivesse quebrado o braço de um comerciante. Um dia, eu estava na cozinha passando um café, quando ouvi a voz dele na sala. Era diferente. Dura, fria. Eu espiei pela fresta da porta. Ele estava no telefone, e o corpo dele estava tenso, duro como uma pedra. Se não pagar até sexta, a gente vai conversar com a sua filha na porta da escola. Ele desligou e ficou parado, olhando para o nada. Quando se virou e me viu, seus olhos se encheram de pânico. Naquele instante, nós dois soubemos que eu tinha ouvido o monstro falar. Mas eu apenas me virei e continuei a coar o café. As visitas começaram a ficar estranhas. Homens que eu nunca tinha visto subiam a viela. Entravam na nossa casa sem pedir licença. Não eram amigos. Eles tinham o mesmo olhar vazio, a mesma pressa. Sentavam no meu sofá novo. Falavam em códigos com o Tiago. Eu servia café em xícaras que ele tinha comprado. E minhas mãos tremiam. Eu era a mãe do chefe. Uma figura de respeito e, ao mesmo tempo, uma refém. Eles sorriam para mim. Me chamavam de Dona Lúcia. Mas eu sabia o que aqueles sorrisos escondiam. A pior parte era a normalidade forçada. A gente sentava para jantar, com a televisão gigante ligada no jornal. A notícia falava de uma operação policial na comunidade vizinha, de uma guerra entre facções. Tiago comia em silêncio, o garfo mal tocando no prato. Ele assistia àquelas cenas de violência como quem assiste a um filme repetido. Eu achava que o silêncio dentro de casa era o pior. Mal sabia eu que o verdadeiro diabo estava prestes a bater na minha porta, trazendo um panetone e o cheiro do inferno. Então, no Natal, o verdadeiro diabo veio nos visitar. A gente esperava minha irmã, o cheiro do peru assando no forno. Mas o barulho que subiu a viela não era do carro velho do meu cunhado. Era um ronco suave, de carro de rico. Um luxo que feria os ouvidos da gente. Pela fresta da cortina, eu vi um sedã preto, brilhando sob a luz fraca do poste. E dele saiu o diabo. Não com chifres, mas com um terno italiano e sapatos que valiam mais que o meu barraco. Ele entrou sem ser convidado, como se a casa já fosse dele. O cheiro do perfume caro, de madeira e poder,
Engoliu o cheiro do nosso feijão cozinhando. Eu vi meu filho, o homem que os outros temiam na favela, o gerente, encolher. A postura de chefe sumiu. Ele ficou de cabeça baixa, os ombros caídos. Parecia de novo aquele menino de 8 anos que o professor tinha colocado de castigo na frente de toda a classe. Naquele instante, eu soube quem era o verdadeiro dono da coleira do meu filho. Ele trazia uma caixa aveludada, com laço de fita dourado. Um panetone. Mas não era um panetone qualquer, desses de supermercado. Era uma arma, um troféu. Ele colocou sobre a minha mesa de fórmica. E o luxo daquela caixa fez o resto da minha cozinha parecer ainda mais pobre, mais suja. Era um presente que não alimentava, humilhava. Um pedaço de pão doce comprado com o amargor da vida do meu menino. E eu senti vontade de vomitar ali mesmo, nos sapatos brilhantes dele. Dona Lúcia, ele disse, com aquela voz calma, né, professoral, se sentando na cadeira da ponta, o lugar do meu falecido marido. Tiago, sem que ninguém pedisse, correu para a cozinha para passar um café fresco. A mão que eu tinha visto contar maços de dinheiro agora tremia ao segurar o coador de pano. Ele serviu o café para o doutor, sem levantar os olhos. Eu estava testemunhando a cena mais triste da minha vida. Meu filho, em sua própria casa, servindo o seu dono como um empregado assustado. Ele tomou um gole do meu café, na minha xícara mais nova, e sorriu aquele sorriso que não chegava nos olhos. Sei que a senhora se preocupa com o futuro do Tiago, ele começou, como se fosse um pai falando. Pois bem, vim trazer boas notícias. Ele tirou uns papéis de uma pasta de couro. O dinheiro que seu filho administra para a Noia agora é um investimento legítimo no Banco Master. E a senhora, veja que maravilha, é a principal acionista. Pense nisso como a aposentadoria dele. Ele empurrou os papéis para mim, sobre a mesa. E a sua também. Claro, eu olhei para o Tiago. Ele não conseguia me encarar. Seus olhos estavam fixos num risco no chão de cimento queimado. Naquele momento, eu entendi a profundidade do abismo. Não era só sobre o tráfico na favela. Era sobre lavar dinheiro. Dinheiro grande, de gente importante. Meu filho não era o chefe. Ele era o laranja. A engrenagem descartável de uma máquina muito maior, comandada por aquele homem na minha frente. Ele me entregou uma caneta, pesada, dourada. É só uma formalidade, para a segurança de vocês. Com isso, o dinheiro fica limpo, intocável. A caneta na minha mão parecia pesar 1 tonelada. Assinar aquilo era como assinar a certidão de óbito da alma do meu filho. Mas o que eu podia fazer? Recusar? Na minha frente estava o homem que podia estalar os dedos e apagar a vida dele. Com a mão tremendo, eu assinei meu nome. Mal sabia eu que aquela assinatura não era um contrato. Era uma sentença. Depois que ele foi embora, o cheiro do perfume dele ficou na casa por horas. Impregnado nas cortinas, no sofá. Tiago finalmente me olhou nos olhos. E o que eu vi ali foi a mais pura derrota. Mãe, agora a senhora tá segura. Ninguém nunca mais vai te humilhar num hospital. Ele tentou me abraçar, mas o corpo dele estava rígido. Eu não senti o abraço do meu filho. Senti o abraço de uma gaiola dourada se fechando ao meu redor. A segurança que ele me deu era apenas o nome da minha prisão. A vida virou um teatro. Eu tinha dinheiro no banco, um nome limpo em papéis sujos. Tiago me proibiu de voltar a trabalhar. Mãe, a senhora não vai mais limpar o chão de ninguém. Mas a verdade é que eu nunca me senti tão suja. Eu limpava a casa, esfregava o chão com água sanitária, tentava tirar a mancha invisível que o doutor tinha deixado. Mas não adiantava. A sujeira não estava no piso. Estava dentro de nós, na nossa comida, no nosso ar. O conforto era uma doença. O ponto de virada, o momento em que a corda realmente arrebentou, veio por causa de um detalhe estúpido. Um primo de uma vizinha minha, um rapaz que estudou, que virou contador, foi trabalhar justamente no tal Banco Master. Ele era um menino bom, honesto.
E ele viu meu nome, viu as transferências, os valores absurdos. Ele ligou os pontos. Ele sabia de onde eu vinha, sabia que eu nunca teria aquele dinheiro. E ele cometeu o erro de querer fazer a coisa certa. Ele não foi à polícia. Primeiro, ele tentou avisar. Procurou a vizinha. Disse que eu estava metida em algo perigoso, que meu nome estava sendo usado. A fofoca correu a viela mais rápido que fogo em mato seco. Chegou aos ouvidos certos. Ou melhor, aos ouvidos errados. Numa noite, o telefone do Tiago tocou. Não era uma ligação normal. Era uma convocação. Eu vi pela janela ele entrar num carro preto que não era da comunidade. Ele só voltou de madrugada. O menino que saiu não foi o mesmo que voltou. Ele entrou em casa em silêncio, tentando não fazer barulho. Mas eu estava acordada, sentada no escuro da sala, esperando. Ele parou na porta quando me viu. A luz da lua que entrava pela janela iluminou seus sapatos. Estavam sujos de terra. Terra vermelha, úmida. Ele não precisou dizer uma palavra. Ele não me olhou nos olhos. Apenas foi para o quarto e fechou a porta. Eu fiquei ali, no escuro, sentindo o cheiro de terra molhada e morte que ele trouxe para dentro da minha casa. Ele não aguentou. Minutos depois, a porta do quarto se abriu. Ele veio até mim, no escuro, e caiu de joelhos. Desabou no meu colo, o corpo tremendo. O choro veio baixo, engasgado, um som que rasgou a minha alma. Era o choro de um homem, mas eu só conseguia me lembrar do choro dele menino, quando caiu da bicicleta e ralou o joelho. Aquele corpo grande, forte, que agora soluçava no meu colo. Era o mesmo corpinho que eu ninava para dormir, mas a dor que ele sentia não era de um joelho ralado, era de uma alma partida. Eu o levei para o banheiro como se ele fosse uma criança. Tirei seus sapatos, as meias sujas de barro. Tirei a roupa dele, peça por peça, e o coloquei debaixo do chuveiro. A água caía e levava a sujeira ralo abaixo. Mas eu sabia que a mancha de verdade não sairia. Eu esfregava as costas dele, tentava limpar a terra de debaixo das suas unhas. Eu queria lavar o pecado dele. Queria tirar o cheiro da morte. Queria que a água levasse embora o monstro e me devolvesse o meu filho. Mas era inútil. O menino que eu criei tinha morrido naquela noite, enterrado em algum lugar de terra vermelha. Depois que a água do chuveiro parou e o vapor se dissipou, nós ficamos sentados no escuro do quarto dele. O silêncio era mais pesado que qualquer grito. O corpo grande, que tremia no meu colo minutos antes, estava encolhido na cama. Era o mesmo corpinho que eu ninava para dormir quando tinha febre. Mas a doença que o consumia agora não tinha cura. E nenhum remédio que o dinheiro dele pudesse comprar seria capaz de limpar a mancha de terra e de sangue que eu vi debaixo das unhas dele. Naquela noite, eu tomei a decisão. Entrei no quarto do Tiago. Ele estava deitado, de olhos abertos, olhando para o teto. "A gente vai embora", eu disse. Minha voz saiu firme, uma firmeza que eu não sabia que ainda tinha. "Pega esse dinheiro sujo. A gente foge pro Paraguai, pra Bolívia, pra qualquer lugar. A gente some, filho, antes que seja tarde demais." Eu me ajoelhei ao lado da cama e segurei a mão dele. A mesma mão que eu ensinei a segurar um lápis. Agora eu pedia que a usasse para nos salvar. Pela primeira vez em meses, eu vi uma faísca de vida nos olhos dele. Não era a arrogância do gerente, nem o pânico do menino acuado. Era a esperança. A esperança de um condenado que ouve a porta da cela se abrir. Ele se sentou na cama, o corpo ainda cansado, mas o rosto transformado. "A gente pode, mãe? A gente pode mesmo sumir?" Ele me perguntou com a voz de um menino, como se eu tivesse a resposta para tudo. E pela primeira vez, eu menti para ele. Eu disse que sim. Por algumas horas, nós tivemos um propósito que não era sujo. Arrumamos 2 malas, com o que cabia. Roupas, alguns documentos. E eu fiz questão de colocar o porta-retrato com a foto dele, criança, sorrindo, com a janela do dente da frente.
O dinheiro estava em sacos plásticos de supermercado, escondido no fundo, por baixo das roupas velhas. O plano era simples: sair de madrugada, pegar o primeiro ônibus na rodoviária para uma fronteira e nunca mais olhar para trás. Eu me senti viva de novo, planejando nossa fuga. Sentados na beirada da cama, no meio das roupas espalhadas, nós sussurramos sobre o futuro. Uma casinha simples, no interior de algum país que a gente nem sabia falar a língua. Ele arrumaria um trabalho de verdade, de mecânico, algo que ele sempre gostou de fazer. Eu plantaria uma horta no quintal, tomate, couve, cheiro verde, coisas limpas, que crescem da terra sem dever nada a ninguém. Por um momento, o sonho era tão real que eu quase consegui sentir o cheiro da terra molhada do meu futuro jardim. As malas estavam prontas ao lado da porta, como 2 sentinelas da nossa liberdade. O relógio na parede da cozinha fazia um tic-tac, que parecia marcar a contagem regressiva para o nosso renascimento. Faltavam poucas horas para o amanhecer. A casa estava em silêncio, uma paz que a gente não sentia há anos. Eu olhei para o meu filho, e ele sorriu para mim. Um sorriso de verdade, cansado, mas limpo. Mal sabíamos nós que aquele silêncio não era paz. Era a quietude do predador antes de dar o bote final. A esperança durou exatamente até o meu celular tocar. Não o dele, que vivia apitando com notificações de Pix e ordens. O meu, um aparelho velho, pré-pago, que eu mal usava e cujo número quase ninguém tinha. O som estridente cortou o silêncio da madrugada como uma faca. Meu coração gelou. Tiago me olhou, o pânico voltando aos seus olhos. Era um número privado. Com a mão tremendo, sentindo o olhar aterrorizado do meu filho em mim, eu atendi. A nossa fuga tinha acabado antes mesmo de começar. A voz do outro lado era calma, polida. A mesma voz que me explicou sobre investimentos no dia de Natal. Era o doutor. Dona Lúcia, boa noite. Desculpe o horário. Soube que estão de viagem. Que pena! O tempo em São Paulo está tão agradável. A voz dele era seda pura, envolvendo uma navalha. Ele não precisava gritar. O poder dele não estava no volume, mas na informação. Ele sabia de tudo. E ligou para mim, não para o Tiago, para a mãe. A coleira sempre aperta mais forte no pescoço de quem a gente ama. Eu só liguei para dar uma notícia boa. Ele continuou, e eu senti o ar faltar nos meus pulmões. Sabe a sua neta? A filha da sua sobrinha, a pequena Sofia? Uma menina linda. Acabei de conseguir uma vaga para ela na creche nova que meus sócios inauguraram. Um lugar excelente, muito seguro. Ele fez uma pausa, e nesse silêncio eu ouvi a nossa sentença. Seria uma pena se a segurança de lá falhasse, não é mesmo? Crianças são tão frágeis. Eu deixei o telefone cair. O som do plástico batendo no chão de cimento queimado foi o som da nossa esperança se quebrando em 1000 pedaços. Foi o som da porta da nossa cela batendo e sendo trancada para sempre. Tiago viu a cor sumir do meu rosto e entendeu tudo. Ele não precisou ouvir a voz do doutor. Ele ouviu no meu silêncio. Viu no meu terror. Ele viu a coleira invisível se materializar e apertar o pescoço da família inteira. Nós ficamos ali, parados no meio da sala, com as 2 malas prontas para uma viagem que nunca aconteceria. A liberdade estava a poucas horas de distância, mas agora parecia mais longe que o céu. Ele não nos mataria. Ele faria algo pior. Ele nos manteria vivos, presos. A coleira não estava apenas no pescoço do Tiago. Estava no pescoço da Sofia, da minha sobrinha, no meu. A nossa família não era um refúgio. Era a garantia. A nossa prisão era o nosso amor. Em silêncio, começamos a desfazer as malas. Cada camisa dobrada, cada calça guardada de volta na gaveta. Era um prego no nosso caixão. A horta que eu sonhei em ter no Paraguai secou antes mesmo de ser plantada. Tiago sentou na beira da cama, o corpo curvado. Ele não chorou de raiva ou de medo. Foi um soluço seco,
O som de um homem que acaba de assistir a própria alma morrer. A fuga tinha acabado. A vida, como a gente conhecia, também. Uma semana depois, aconteceu. A versão oficial, a que saiu no jornal que o vizinho usa para forrar a gaiola do passarinho, foi morte em confronto durante uma briga interna da facção. Uma mentira conveniente. Hoje, eu continuo morando na mesma casa. O doutor é um homem generoso. Todo mês, uma pensão gorda cai na conta que tem meu nome, aquela que eu assinei. O sistema não apenas venceu, ele me tornou sua beneficiária silenciosa. Eu recebo o dinheiro sujo de sangue do meu próprio filho, e meu silêncio é o preço da minha sobrevivência. Eu limpo minha própria casa agora, esfrego o chão com água sanitária, passo pano nos móveis caros que ele comprou. Mas eu nunca me sinto limpa. Eu me sinto mais suja do que quando limpava o vômito de bêbado no banheiro do escritório do doutor. Porque antes, eu limpava a sujeira dos outros para sobreviver. Agora, eu vivo dentro dela. Sou a prova viva de que o crime não compensa para quem puxa o gatilho, mas é um ótimo investimento para quem assina o cheque no topo do prédio. Eles me transformaram naquilo que eu mais temia. Uma cúmplice. Uma mãe que vive do dinheiro que matou seu filho. Eu olho pela janela e vejo as luzes da Faria Lima. Não vejo mais prédios. Vejo lápides de vidro. Lápides onde homens como o doutor enterram meninos como o Tiago todos os dias, com a mesma caneta com que assinam contratos milionários. A assinatura do meu filho, no fim das contas, nunca valeu nada. A que importa é a do gerente do banco.